Os hospitais, os melhores hospitais do mundo têm reiki hoje, principalmente que lidam com câncer. Aliás, foi através do câncer que os estudos se aprofundaram, porque todo mundo entendia que recebia reiki ficava melhor mais rápido, ou tinha menos efeitos colaterais, e aí a ciência foi a se aprofundar. Então, no PubMed, em todos esses lugares, Lancet, todos esses lugares de estudos médicos têm estudos sobre reiki, porque eles querem entender, tá certo, né? E então, hoje eu acho que a gente, quanto mais nos unirmos nas terapias, melhor para as pessoas, melhor para o paciente, né? Porque aquele paciente que está isolado no hospital, numa energia que, imagina a energia de um hospital, né? Uma energia super densa, negativa, né? Densa, medo. Com todo mundo com medo, com dor, com tristeza. Então, gente, para buscar uma energia boa lá dentro já é difícil. É lá que todas as religiões deviam entrar e fazer um cerco e trazer uma energia melhor para aqueles pacientes, né? Então, poucos lá dentro têm essa luz e estão com fé, estão blindados, estão mandando energia boa. Você encontra enfermeiros, médicos também trabalhando nesse sentido, mas é uma minoria. E isso ajuda muito o paciente, né? Agora, o paciente já está lesionado, já está com um problema grave, está num ambiente muito negativo. Se não tiver uma ajuda energética, demora muito para ele se recuperar, se for se recuperar, né? Então, eu acho que hoje, quanto mais unir essas ciências, tanto melhor para todo mundo, né? E você me dá uma ideia, além de unir as ciências, né, de todos darem as mãos, a medicina tradicional, a menos tradicional, e vamos também dizer que um pouco da fé de entender que não existe só um corpo, né? Existem vários corpos, né? Seja as emoções, seja a nossa mente, seja nosso espírito, claro. Seja ou as energias como um todo, né? Saber que estão ali, né? E dá para trabalhar em cada corpo de uma maneira diferente, né? Não existe só uma pessoa para fazer isso, né? Claro, o sentimento ele influencia a mente que conduz o resto, que comunica o cérebro, que comunica todo o funcionamento, né? Existem N experiências disso, mas fazer essa integração, ter esse entendimento, até para o próprio paciente, se é um paciente que tem fé, ele tem muito mais chance de se curar, porque ele se apega à energia divina, e ele se apega de verdade. Se ele se apegar de uma forma positiva, ele consegue emergir. E aí são os casos que as pessoas falam, o milagre, né? Eu gosto muito da frase do Einstein, que ele diz, você tem duas formas de ver a vida. A primeira é como se não existisse milagre. A segunda é como se tudo fosse um milagre. O que é um milagre, né? Começa por aí, né? Tentando decifrar o que é essa palavra, né? O milagre é o quê? É algo que não é tão casual? Sim, porque ninguém tem tanta consciência, né? Mas se todos tivessem consciência, o milagre ia ser uma coisa rotineira, né? Pois é. Eu acho que o milagre tende a ser mais rotineiro à medida que as pessoas entenderem e souberem usar essa força do universo que nos alimenta, que é a força divina. Que para mim esse é o verdadeiro Deus, né? Essa força incrível, maravilhosa, infinita, que cerca todos nós, todas as coisas, todos os movimentos. E que, porque para algumas coisas tudo é muito feliz e para outra não. Porque você se apega e se conecta com a energia do bem. A força está disponível aí. Você quer usar do mal? Está disponível, desculpa. Mas a força aqui no planeta foi criado o positivo e o negativo, o polo positivo e o polo negativo. Isso é física. E essa é a matriz divina. Ela tem tudo isso disponível para a gente. Depende de você em quem se conectar, né? Então a fé de verdade, a fé do bem, se conecta no bem. Porque tem a fé do mal. Tem aqueles que, apoiados numa religião, querem fazer o mal. A gente conhece bem isso, está vendo ultimamente bastante, né? Mas existe, em nome de Deus,
saio fazendo loucuras, né? Que Deus é esse? Então, existe uma rede energética incrivelmente maravilhosa que sustenta, cria tudo isso e que a gente precisa se conectar, e é a fé que faz isso. Então, eu sou uma pessoa de muita fé e religião nenhuma. Assim. Ô Sol, quando você fala da questão da fé, dessa questão assim... me dá primeiro assim, né? Vamos dizer, quando você está atendendo alguém, por mais que você bote essa energia, se a pessoa não acreditar, não tiver fé, imagino que deve ser muito difícil passar essa barreira, né, com a pessoa. Ela cria um pouco de barreira, não 100%, mas ela consegue sim fechar o campo como uma proteção, como um casulinho, né? Ela dá uma blindada, tipo assim, eu não quero que você entre no meu universo. Porque inconsciente, claro. O trabalho de cura é uma invasão de campo, sem dúvida. Você tem um campo vibratório. Todas as suas partículas, suas moléculas, suas células estão vibrando. Por isso que você está aí. Essa vibração, se tiver saudável, cria um campo grande, bom, positivo. Se não tiver, cria um campo negativo, fica com um campo minúsculo. Só para preservar a sua vida. E o negativo, você diz o quê? É uma energia mais densa, esse negativo? É uma coisa mais difícil de entrar, podemos dizer assim. Ele é denso, ele é confuso, ele é alterado, então não tem equilíbrio. Então ele vai causando problemas onde está, né? E esse negativismo a própria pessoa cria, por exemplo, um pensamento negativo sobre uma situação. E a pessoa fica pensando aquilo o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Aquilo vai remoendo. Primeiro que vai consumindo energia, porque para pensar você precisa de energia. Exato. Então você está usando a sua energia para pensar negativo. O negativo gera o negativo. Isso também é física. Então o negativo vai continuar atraindo pensamento negativo, coisas negativas, fatos negativos e aí por aí vai. Pessoas negativas e forma a sua própria redezinha. Esse campo tá ali. Quando eu vou tratar, eu tenho que entrar no campo. Eu tenho que ler o campo da pessoa e saber aonde eu tenho que trabalhar. Quando eu estou fisicamente, eu ponho a mão no campo. Então, eu tenho que estar muito bem equilibrada, protegida, para eu não me contaminar. Esse é outro perigo de quem está brincando com isso, porque a pessoa pode sair muito machucada. E também, para eu ter essa leitura, eu tenho que estar num nível mental mais puro, uma frequência mais baixa. Seria o teta, como você tinha falado? Em alfa ou em teta. Em alfa é possível, em teta mais ainda, né? Então são duas frequências baixas do cérebro que facilitam a leitura e que permitem o trânsito dessa boa energia, dessa intenção e tudo mais, né? Na frequência louca de que se vive no dia a dia... Difícil. Não acontece. Ou vai acontecer uma informação errada. Claro. Sabe, você precisa ter clareza, você precisa ter uma abertura para conseguir ler esse campo. Então, quando eu faço a distância, que às vezes eu nem conheço o paciente, eu conheço, mas conheço pela internet, eu preciso de um esforço maior ainda, eu preciso entrar em teta mesmo, para eu conseguir chegar na Nova Zelândia e ler um corpo, naquele mesmo momento. E falar, olha, estou sentindo isso, aquilo, é o que você está sentindo, então vou começar a trabalhar nesse órgão, vou começar a trabalhar enviando energia. E é pura energia, mais nada, né? Quando você fala a distância, então você fala, meu Deus, as pessoas falam, mas não é possível isso? Sim, é possível. Até porque tempo e espaço é a gente que criou esse termo, né? Isso provavelmente para energia não existe, né? Não existe. Então, isso permite que a gente faça a distância. Mas é claro que quem faz precisa ter um preparo. Não é assim, vou fazer a hora que eu quiser, com a cabeça que eu tiver, sabe? Você tem que se preparar, né? Vários, né? Tipo, estudo na parte intelectual, da prática, né? Eu acho que uma série de
elementos que vão compor isso, né? Eu trabalho com o Reiki, que é a aplicação energética, mas eu uso muito a biorressonância, que é usar as ferramentas de radiestesia, os pêndulos, para confirmar o que eu estou sentindo. Porque às vezes a sensação, eu mesma duvido, eu já duvidei muito e ainda até hoje eu tenho dúvida, sabe? Às vezes eu sinto uma coisa e falo, meu Deus, não é possível que esteja acontecendo isso. Aí eu ligo para a pessoa, você está sentindo isso? Ah, estou. Eu falo, nossa, então é isso mesmo, né? Porque é informação, né? É informação. E quando você usa a biorressonância, os pêndulos também, baseado neste campo neutro, ele consegue trabalhar e mostrar a ressonância, o seu corpo, se tem a ver com aquela informação. Aí não tem dúvida. Porque a ressonância, ela dá a equalidade dos corpos. Ela está trabalhando com energia física, né? Então, eu quero te dar um floral, por exemplo, que eu estudei florais e eu posso achar que, nossa, o Olive serve super para você. Estudei, eu acho que o Olive é para a sua situação. E quando eu vou pendular, ele fala, não, tem um outro mais forte. Aí você fala, nossa, eu errei? Não, eu estou indo com a teoria. Mas a sua vibração, talvez você não tenha me contado tudo. E você precise de uma outra vibração. Só que pela ressonância, não tem como errar. A ressonância vai dizer, é isso que o seu corpo está pedindo. Assim como a gente pode ver a alimentação. Descobrir uma coisa que está te fazendo mal. Então, pela biorressonância, você vai, quando entrar no campo daquele alimento que está te fazendo mal, o seu corpo vai dizer. E ele vai rejeitar o pêndulo, né? Então, isso só existe por explicações de física quântica, senão ninguém entende. Fica assim a base da loucura mesmo, sabe? E também, né, não sei se você vai concordar comigo, Sol, existem coisas que se a gente botar aqui na mentezinha concreta não vai entender, né? Tem coisas que são mais entender com o coração, entender com o sentimento do que tentar racionalizar aquilo que se vê, né? Eu tive sempre que entender primeiro no sentido subjetivo, porque eu não tinha nem explicações tão claras e eu era péssima aluna de física. Então, eu tive uma dificuldade, falava assim, tem que ler uma coisa de física. Ai, meu Deus, que nervoso. Porque eu não era boa de física. E aí o universo traz você para estudar física. Pois é. Olha o karma aí. Aí quando eu comecei a ver que o negócio, eu tinha que entender física para entender o que eu mesma estava fazendo, eu tive que chamar pessoas para me ajudar. Até para ler aquelas coisas. Porque eu li a página inteira e falava, não entendi nada, volta, lê de novo. Aí eu chamava alguém, me explica isso, porque eu não conseguia entender. Hoje eu tenho pacientes médicos, psiquiatras, pacientes que lidam com a cura de diversas formas, né? Então, hoje eles se tratam comigo, eles são parceiros, eles me mandam paciente, discutem casos comigo. Eu também posso ligar para eles e falar o que eu faço diante de uma situação como essa. Então, existe muito mais esclarecimento. E eu imagino que daqui a 10 anos mais ainda. Eu acho que, por exemplo, o meu sobrinho estudando nos Estados Unidos, ele na faculdade ele tem Reiki. Então, né, já está na faculdade. Já está na faculdade como matéria. Que legal. Então, isso muda tudo. Daqui a 10 anos nós vamos ter uma outra forma de medicina muito mais aberta. Competente, aberta, né? Trabalhando mais eficaz. As fases. Assim. Espero que seja assim, né?